Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. No episódio de hoje, iremos discutir uma questão que aparece com muita frequência na página e também aqui no canal. Afinal, a Alemanha poderia ter vencido a Segunda Guerra Mundial? Antes de começarmos a explorar esse tema, podemos afirmar com toda segurança que, com base na forma como a guerra foi conduzida pela Alemanha a partir de 1941, um cenário de vitória era muito pouco provável. O que determinou a derrota de Hitler na guerra pode ser resumido a um único evento: a invasão da União Soviética na Operação Barbarossa, em junho de 1941. Com o Reino Unido de um lado, firme na sua convicção de continuar a guerra, e com a União Soviética do outro lado, recebendo diariamente milhares de toneladas de suprimentos militares dos Estados Unidos, a tarefa imposta às forças alemãs era uma missão quase impossível. Recapitulando rapidamente os primeiros momentos da guerra, em junho de 1941, Adolf Hitler era senhor absoluto da Europa continental. A Polônia tinha caído em poucas semanas. A Dinamarca capitulava ao fim de 6 horas, e a Noruega, apesar de receber um forte apoio militar do Reino Unido e da França, não resistiu ao colossal ataque alemão. A Bélgica e a Holanda foram vítimas fáceis, e por fim, a até então poderosa França, considerada a nação militarmente mais poderosa da Europa, era colocada de joelhos ao fim de apenas 6 semanas de combates. Todas essas conquistas alemãs foram alcançadas graças a um misto de novas tecnologias e novas doutrinas militares, que encaravam o uso dos blindados de uma forma completamente diferente. Os blindados, que até então eram vistos como meros apoios à infantaria, eram encarados pelos alemães como pontas de uma longa e afiada lança, destinada a abrir brechas nas defesas inimigas. A infantaria é que atuaria como suporte aos blindados, preenchendo as brechas abertas e dando cobertura ao seu rápido avanço. Também priorizavam o suporte aéreo às forças terrestres, criando canais rápidos e fáceis, através dos quais unidades em terra podiam pedir apoio aéreo, que, regra geral, era atendido em poucos minutos. Tudo isso contribuiu para a vitória alemã na Europa, e em junho de 1941, Hitler tinha basicamente 2 escolhas: atacar e destruir o Reino Unido, ou tentar a sua sorte na União Soviética. Por diversas vezes, Hitler tentou convencer os britânicos a aceitarem um acordo de paz. Como se costumava dizer na época, Hitler queria a paz para poder fazer a guerra. Ele sabia que uma guerra em 2 frentes seria desastrosa para a Alemanha, e por isso tentou tirar o Reino Unido do conflito por todas as formas diplomáticas possíveis. A sua proposta era muito generosa. O Reino Unido poderia continuar com todas as suas colônias e territórios ultramarinos, desde que não interferisse no continente europeu. Arrisco-me a dizer que qualquer político teria aceitado de bom grado essa proposta, principalmente depois de todas as demonstrações de força dadas pela Alemanha nos últimos meses. Mas não Winston Churchill. Churchill era uma autêntica pedra no caminho de Hitler, e sempre que possível, repetia para todos ouvirem que o Reino Unido nunca se renderia. Com as vias diplomáticas bloqueadas, Hitler virou-se para o ataque aéreo e, através da Luftwaffe, tentou dobrar o joelho dos ingleses, mas o seu tiro saiu literalmente pela culatra. A Blitz alemã, como ficou conhecida,
serviu para unir ainda mais os britânicos. Para além disso, a Royal Air Force conseguiu deter a Força Aérea Alemã, alcançando a primeira vitória britânica em toda a guerra. Hitler tinha um plano concreto para invadir as Ilhas Britânicas, conhecido como a Operação Leão Marinho, mas a sua concretização implicaria riscos enormes, pois o Reino Unido detinha o controle absoluto do Canal da Mancha. Qualquer tentativa de desembarque esbarraria na gigantesca Royal Navy e na eficiente Royal Air Force. Mas Hitler tinha outros planos em mente. No seu livro de 1925, intitulado Mein Kampf, ou Minha Luta em alemão, ele fez um discurso tremendamente racista, prepotente e beligerante, afirmando que o povo alemão pertencia a uma raça superior e que, por isso, tinha o direito supremo de ocupar as terras atualmente ocupadas pelos povos eslavos. Ou seja, Hitler afirmava que os habitantes da Polônia, da Bielorrússia, da Ucrânia, da Rússia deveriam ser todos expulsos, mortos ou transformados em meros escravos para os novos colonos alemães. Em junho de 1941, ele podia tentar invadir o Reino Unido e, em caso de sucesso, consolidar de forma definitiva o seu poder sobre a Europa. Ou então, seguir a sua diretriz racista e preconceituosa e invadir a União Soviética, que, nas suas próprias palavras, era dirigida por uma gangue de judeus bolcheviques, cujo único objetivo era destruir a Alemanha e dominar o mundo. Obviamente que ele escolheu a segunda opção, afirmando que a União Soviética era como uma casa podre e que bastaria chutar a porta para que toda a estrutura ruísse. A invasão da União Soviética, no contexto da guerra naquele momento, foi o que determinou a derrota alemã. Mesmo que Hitler tivesse ouvido seus generais e a cidade de Moscou tivesse sido conquistada antes do inverno, dificilmente Stalin baixaria os braços, pois ele sabia que enquanto os Estados Unidos estivessem envolvidos indiretamente no conflito, fornecendo diariamente milhares de toneladas em equipamentos e suprimentos militares, a guerra não poderia ser perdida. Como Stalin costumava dizer, os britânicos e os americanos combaterão até ao último russo. Para além disso, a própria tenacidade dos soviéticos, que defenderam com fervor o seu país, foi algo com o qual os alemães não contavam. Afinal, para os nazistas, os eslavos não passavam de seres sub-humanos. Hitler também contribuiu ativamente para a derrota alemã, ao tomar uma série de decisões fatídicas durante a invasão da União Soviética. A primeira delas foi ter ordenado uma pausa no avanço do grupo de exércitos do centro que seguia a toda velocidade em direção a Moscou. A segunda foi, no verão de 1942, ter dividido o outrora poderoso grupo de exércitos sul em dois, enviando uma metade para conquistar a região petrolífera do Cáucaso e a outra metade para conquistar Stalingrado. A própria teimosia de Hitler em embrenhar-se nas ruínas de Stalingrado, sem com isso retirar qualquer vantagem estratégica importante, foi uma das causas do desastre que se abateu sobre o seu exército. Voltamos então à pergunta: a Alemanha poderia ter vencido a Segunda Guerra Mundial? A resposta é: não da forma como os eventos realmente se desenrolaram. Não há uma única batalha que, se tivesse sido vencida pelos alemães, poderia tê-los conduzido à vitória completa na guerra. Mesmo que Leningrado tivesse sido conquistada, mesmo que Moscou tivesse caído, ou mesmo que Stalingrado e os campos petrolíferos do Cáucaso tivessem sido capturados pelo exército alemão, os soviéticos continuariam lutando, e o motivo é simples.
Tudo o que era de valor, ou tudo o que tinha alguma importância para o esforço de guerra soviético, já tinha sido evacuado para os Montes Urais, mais de 1000 quilômetros para o interior do país. As fábricas que construíam aviões, blindados, fuzis, metralhadoras e munições, nessa época da guerra, já estavam todas nos Montes Urais, muito fora do alcance da força invasora alemã. Por isso, mesmo que essas cidades e regiões tivessem sido conquistadas, os soviéticos continuariam lutando, desde que continuassem recebendo a preciosa ajuda norte-americana. Para que a Alemanha tivesse vencido a guerra, os rumos deveriam ter sido bem diferentes. Primeiro de tudo, era obrigatório tirar o Reino Unido da equação, seja através de manobras diplomáticas ou pela força das armas. Se Hitler tivesse se empenhado na conquista do Reino Unido, da mesma forma que se empenhou na invasão da União Soviética, não me espantaria de imaginar uma grande vitória alemã nas Ilhas Britânicas. Com o Reino Unido definitivamente afastado do conflito, Hitler poderia se dedicar à conquista da África do Norte e dos importantes poços petrolíferos do Oriente Médio. Com toda a Europa ocupada, sem se preocupar com o fantasma de uma segunda frente e com o petróleo do Oriente Médio garantido, Hitler poderia voltar-se contra a União Soviética já em 1942, mas desta vez com muito mais fôlego e com toda a sua atenção voltada para a destruição de Stalin. Mas não passam de meras conjecturas e exercícios de imaginação. O que é importante reter é que, da forma como a guerra foi conduzida, uma vitória alemã era mesmo muito pouco provável.